Oi, queridos e amados, sejam todos muito bem-vindos para a nossa resolução de biologia. Sou a professora Gabi e a gente vai conversar aí sobre a nossa prova do Gabarita, tá bom? Vamos tirar algumas dúvidas e observar aí como é que vocês se saíram. Qualquer dúvida, vocês podem vir aqui no Acadêmico procurar pela gente e a gente bate um papinho aí. Tudo certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa prova. Foi bem legal, vocês gostaram dela? Foi bem divertido, né? Vamos ver aí o que pode ter acontecido ao percurso dessa resolução na hora da prova. Bom, queridos, nosso foco principal aqui são as questões mais relacionadas com a UFRR, né? Não deixando aí de fora, claro, a UE, o Enem, é o mesmo assunto, mas a pegada aqui é mais o UFRR, tá? O estilo que a UFRR normalmente gosta de utilizar na elaboração das provas dela. Então, muitas pegadinhas, observações, alguns pontos fortes, então a gente vai trabalhar em cima disso daí. A primeira questão que a gente tinha aí era sobre membrana plasmática, né? A gente sabe que a UFRR gosta bastante de questões de citologia, então a gente aproveitou bastante nessa questão aqui vários pontos. Então vamos analisar? Ele já começa assim, ele quer que você julgue, né, as alternativas corretas, e aí vamos conversar um pouquinho. A frase 1 fala o seguinte: as amebas são protozoários que morrem ao perderem água rapidamente por osmose. Já as células de um alface, por exemplo, possuem um envoltório que mantém a sua forma mesmo quando perdem água por osmose. Por isso, murcham mais lentamente. Aqui você tinha que lembrar que a ameba não tem parede celular, né? É só membrana plasmática. E uma célula de uma alface tem parede celular, né? Então já fica uma deixa aí para vocês em relação a esse processo. Os paramécios de água salgada, vamos focar aqui nessa informação que ela é importante, podem ter uma organela chamada de vacúolo pulsátil ou contrátil, né? A mesma trabalha com osmorregulação. Quando a gente fala de osmorregulação, a gente está falando de processos osmóticos, né? Então essa organela até então aqui, ela regula a saída de água da célula, né? Porque a entrada vai ser por osmose, não depende da organela, mas a saída depende. Então, beleza. Sua função é eliminar excesso de água que entra nesses organismos por osmose ou que foi absorvida com o alimento. A entrada de água por osmose é explicada pelo fato de que os paramécios serem hipertônicos em relação ao meio em que vivem, o que leva à entrada de água. Já vou dando um spoiler para vocês aí, que nós temos uma pegadinha nessa frase. Já vou mentalizando, tá? O eritrócito, glóbulos vermelhos, famosas hemácias, para ficarem crenados. O que é crenado? Murcho, enrugadinho. Precisa ficar em uma solução hipertônica. Solução hipertônica. Já em uma solução hipotônica, o eritrócito ganha água até o ponto que pode sofrer uma ruptura, processo chamado de hemólise ou plasmoptise. Frase 4. O termo desplasmólise é a retração do volume celular devido à perda da água, perdão. Esse fenômeno se dá quando a célula é colocada em meio hipertônico, ou seja, quando o meio exterior é mais concentrado que o citoplasma, o que faz a célula perder água por osmose. É plasmólise ou desplasmólise esse processo? E a quinta, a difusão facilitada é a passagem através da membrana de substâncias que não se dissolvem em lipídios, ajudadas pelas proteínas que permeiam a bicamada lipídica. Ocorre sem gasto de ATP. Essas proteínas são chamadas de permeases, que atuam como carreadores de substâncias. Qual frase foi a mais fácil para vocês? Primeiro ponto que a gente tem que analisar é isso. São muitas informações, são várias situações diferentes. A dica que eu dou para vocês, desenhem, tentem interpretar. Ah, mas Gabi, eu vou perder tempo. É melhor você perder um tempinho ali do que perder a questão. Uma questão faz toda a diferença. E aí você recupera nas outras, tá bom? Então vamos lá. A primeira frase está certa? Vocês concordam comigo?
As amebas são protozoários que morrem ao perder água rapidamente por osmose. Elas vão secar, elas vão murchar. Já as células de um alface, por exemplo, possuem um envoltório que mantém a sua forma, mesmo quando perdem água por osmose, e por isso murcham mais lentamente. A parede celular, gente, ela não vai sofrer rupturas, ela não tem lise. Então, se você está perdendo água, cadê a informação? Perdem água por osmose. Então, se você está perdendo água, né, para o meio, a célula está murchando. A gente sabe que a membrana plasmática dela se mexe, mas a parede celular não, ela fica intacta. Como a ameba não tem parede celular, ela vai sofrer. Então, se a gente segue esse raciocínio aí, frase 1 estando correta, a gente já fica com A e B. A 2 eu já dei um spoiler para vocês, eu falei que estava errado e é justamente onde eu grifei. O vacúolo pulsátil, contrátil, ele é encontrado em paramécios de água doce. Água salgada, eles ficam isotônicos em relação ao seu meio. Então a pegadinha tá aí. E aí continua, não ajudou a gente, né? Tá errado. Ele está dizendo que a frase 3 está certa. Então vamos dar uma lida? O eritrócito, para ficar crenado, murcho, precisa ficar em uma solução hipertônica. Solução, gente. Prestem atenção nos termos, tá? Se eu tô com uma solução hipertônica, a minha solução ela é mais concentrada do que a minha célula. Confere, produção? Então, se eu tenho o meu meio hipertônico, ela tende a puxar, não é isso que acontece? A água da minha célula. Então, se ela está puxando, ela está murchando, ela está crenando. Então, tá certo, tá bom? E aí pode acontecer a hemólise. Muito bem, continuamos ali. E agora já vai ajudar um pouquinho, né? O termo desplasmólise é a retração do volume celular devido à perda de água. Isso é chamado plasmólise. E ele está retratando uma célula que possui parede celular. Na célula que tem parede celular e ela perde água para o meio, ela vai ficar plasmolizada. Quando a água volta para dentro dela, eu estou fazendo o processo inverso, então eu falo que ela está se desplasmolizando. Então a pegadinha aqui era só o termo, tá? Então o termo desplasmólise é a retração do volume celular devido à perda de água. Esse fenômeno se dá quando a célula é colocada em meio hipertônico, ou seja, quando o meio exterior é mais concentrado do que o citoplasma, o que faz a célula perder água por osmose. Olha só, né? E ok, a nossa 5 está certa, né? A difusão facilitada, eu tenho algo para facilitar esse percurso, né? Então, normalmente são proteínas. Através da membrana, substâncias que não se dissolvem em lipídios, ajudadas por proteínas, carreadoras, permeases, né? E aí a gente tem um transporte passivo, então a gente não tem gasto de energia, né? Então, muito bem. Vamos só confirmar aí o nosso gabaritinho. Bem legal essa questão, deu para a gente trabalhar muita coisa. Então, tá aí a confirmação. Perfeito. Legal? Vamos continuar? Pronto, queridos, agora a gente vai entrar na questão 2. A questão 2, ela fala de fotossíntese, então, bioenergética, assunto muito forte também, né, na UFRR. E a gente precisa saber de algumas etapas, tá bom? Vamos ver como é que vocês se saíram? Vamos tirar aí as dúvidas. Tem algumas alternativas aqui que ficam fáceis, né? Vão ficar bem facinhas aí pra gente tirar. Tem umas duas aí que o erro tá bem gritante e a gente só precisa ter uma observação melhor. Então vamos com calma. Vamos começar com a letra E? O ATP é doador de energia para a quebra da molécula da água, que por sua vez fornece oxigênio para a atmosfera no processo conhecido como fase clara. A gente sabe que a fotossíntese é dividida em duas etapas, fase clara e fase escura, e que existem algumas características que são extremamente primordiais em cada etapa. Por exemplo, fase clara. Não tem como eu conversar com vocês sobre a fase clara sem falar da fotólise, que é a quebra da molécula da água. Essa frase aqui está dizendo que o ATP é doador de energia para a quebra da molécula da água. Está errado.
essa molécula vai ser quebrada com a luz. Lembra da historinha que a gente tem em relação à fotossíntese, dos produtos, dos ingredientes que a gente vai ter para ter o nosso produto final? A gente precisa ter gás carbônico, água, luz. Então, é essa luz que vai excitar os elétrons e vai fazer com que os elétrons se movimentem ali dentro do nosso complexo antena, né? Vai ter uma excitação e aí as nossas moléculas de água vão começar a ser quebradas. Então, o problema aqui é falar que o ATP vai ser a energia utilizada para a quebra da molécula da água. E não é o ATP, tá? Vai ser a luz. E aí, ok, que aí a quebra da molécula da água vai fornecer oxigênio para a atmosfera e esse processo é conhecido como a fase clara. Então, nosso erro está aqui em afirmar que o ATP vai ser esse doador de energia. Então, vamos tirar a letra E. Vamos para D de dado. A conversão de gás carbônico ocorre no estroma, fase escura, né? Que é lá que também vai acontecer o ciclo de Calvin-Benson. A sua conversão em matéria orgânica produz energia que é acumulada pelo ATP. Então vamos devagar. A gente sabe que a conversão de gás carbônico, né, a captura dele acontece na fase escura, né, na fase química. E a conversão desse gás carbônico em matéria orgânica, que é o C6, H12, O6, produz energia que é acumulada pelo ATP. Essa frasezinha aqui no final era para pegar vocês, viu? Essa energia, ela não vai ser acumulada pelo ATP. A produção energética do ATP vem da fase clara. Ela já veio antes. Então, o que acontece? Quando você sai da fase clara, você tem dois produtos que foram feitos. Você tem o NADPH e você tem o ATP. O ATP já está ali, ele já foi feito. Tá? Ok, que eu vou precisar desse gás carbônico para produzir um outro tipo de energia, que é um carboidrato. Tá? E não acumulada pelo ATP. Essa energia orgânica, né, que é a glicose, produz energia que é acumulada pelo ATP. Esse finalzinho aí não encaixou, tá bom? Então eles tentaram pegar vocês aí com esse final, né, trazendo várias fontes energéticas, tá? Então, ok, letra D também saiu. O gás carbônico é fonte de carbono para a síntese de matéria orgânica, que ocorre na fase escura. Fonte de oxigênio para a atmosfera. De novo, um probleminha no finalzinho da frase. Esse oxigênio que vai para a atmosfera, vocês acabaram de ver, ele não vem da molécula de gás carbônico. Ele vem da quebra da molécula da água. Então, não tem nada a ver, C também está errado. Essa daqui era uma das alternativas que era para você eliminar de cara. Vamos para B de bola. Na fotossíntese, ocorre a fotofosforilação oxidativa para formar o NADPH, que é fonte de energia para a conversão de gás carbônico em matéria orgânica. Queridos, eu sei que os termos são parecidos porque é bioenergética. Fosforilação oxidativa é uma coisa, fotofosforilação oxidativa é outra. Apesar deles terem a mesma função, os termos, né? Aliás, só o termo foto, né? Que vai mudar a nossa historinha, me remete que isso está acontecendo na fotossíntese. Eu não posso usar o termo fotofosforilação no ciclo de Krebs, tá? Então tomem cuidado com esse jogo de cintura. Ok, o termo está compatível com a fotossíntese. Primeiro ponto. Qual é o problema da letra B? O problema da letra B é falar que o NADPH é fonte de energia para conversão. Ele é um cofator. O que é um cofator? Ele está carregando hidrogênios. Para quê? Para lançar esse hidrogênio no ciclo de Calvin. Então, ele não é fonte de energia. Fonte de energia é ATP. Tá? É a adenosina trifosfato. Então, aqui o nosso erro vai ser essa afirmação que o NADPH é fonte de energia para fazer a conversão do gás carbônico. Então, só sobrou para a gente a letra A.
A fotólise, que ocorre na fase clara. Perfeito. É fonte de hidrogênio para a síntese de NADPH. Muito bem, esse Hzinho que está aqui veio da quebra da molécula da água. O oxigênio está sendo liberado e ele está capturando hidrogênio. E de oxigênio para a atmosfera. Perfeito, estou em acordo com a alternativa que é a letra A. Olha só que bonitinho. Uma questão bem específica com os termos e os eventos, né? Mas extremamente necessária, viu? Muito boa essa questão. Vamos continuar? Questão 3, sistema reprodutor, hormônios, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre o hormônio. No sistema reprodutor feminino e masculino, sabemos que os hormônios são comuns para o desenvolvimento dos órgãos e maturação das células que atuaram nos processos reprodutivos. Sobre o sistema masculino e feminino, vamos pintar aqui. Sistema masculino e feminino, marca a opção que indica onde ocorre a síntese de hormônio testosterona, respectivamente. Então, vamos entender sobre o sistema masculino e feminino. Marca a opção que indica aonde vai acontecer a produção de testosterona. Né? Independente de ser uma menina ou menino, a gente sabe que os dois sexos terão o hormônio. Só que ele quer saber onde. Vamos lá? E ele ainda frisou bem que é respectivamente. Então, primeiro tem que ser sistema masculino e depois o feminino. A testosterona, né? Ela é produzida dentro dos túbulos seminíferos, nos meninos, e nas células do corpo lúteo, nas meninas. A testosterona é produzida pelas células intersticiais, localizadas no interior dos testículos, e nas células foliculares da teca. A testosterona é produzida pelas células de Cooper e nas células bulboretrais. A testosterona é produzida pelas células de Leydig e no sistema reprodutor feminino são as células de Bartholin. A testosterona é produzida pelas ilhotas de Langerhans, localizadas no interior do escroto, e pelas células caliciformes. Queridos, tem uma frasezinha aí que dá pra gente tirar de cara, né? Por exemplo, a letra E. Ilhotas de Langerhans é pâncreas, né? Então não tem nada a ver, a gente foi lá pra cima, né? Então, dizer que elas ficam no interior do escroto, do saco escrotal, né? E células caliciformes também são as células de secreção de muco do sistema respiratório e digestório. Então, essa E aqui foi profunda, literalmente. Letra E saiu. E agora? E agora? Teve algum lugarzinho aqui que você não lembrava? Vamos fazer o seguinte, vamos para essa D? A testosterona é produzida nas células de Leydig. Ok. Células de Leydig tem um outro nome, né? Mas não vou dar spoilers agora, tá? E esse outro nome. E no sistema reprodutor feminino são as células de Bartholin. Nós temos um problema com o sistema reprodutor feminino. Essas células de Bartholin, elas vão auxiliar a mulher na produção da lubrificação. Então, não tem nada a ver com a produção do hormônio, tá? Então, a letra D saiu. Tararara. Vamos para C? A testosterona é produzida nas células de Cooper e nas células bulboretrais. Os dois termos são do sistema reprodutor masculino. Na verdade, células de Cooper e bulboretrais são sinônimos. Tá? Elas ficam ali na base do pênis, né, na cavidade interna, e elas também vão auxiliar na produção do líquido espermático, do lubrificante, na verdade, né? Elas que vão atuar inicialmente para limpar o canal. Então, os dois termos é a mesma coisa. Então, e agora? A ou B? Vou fazer um desenhozinho aqui de um túbulo seminífero, tá? Esses túbulos seminíferos, eles ficam dentro da cavidade do testículo, né? São vários tubinhos. E na parede do túbulo seminífero, nós temos umas células que estão saindo, que são chamadas de espermatogônias. Essas espermatogônias, conforme elas vão entrando, elas vão se diferenciando para formar ali o espermatozoide.
A letra A está falando o seguinte, que a testosterona ela é produzida dentro do túbulo seminífero. E nas meninas, são as células do corpo lúteo. Queridos, a letra A está errada. A testosterona ela não é produzida necessariamente dentro do túbulo seminífero. Nós temos as células intersticiais, que ficam coladinhas aqui. E elas vão fazer a produção do hormônio, tá bom? E o corpo lúteo não vai produzir testosterona. Lembra que depois que a mulher ovula, o folículo atrofia e forma uma massinha extremamente rica em lipídios, né, que a gente chama de corpo lúteo, né, corpo amarelo. E ele secreta um outro hormônio, né? Que hormônio é esse? É um hormônio ovariano. E aí a gente vai ter a secreção, na verdade verdadeira, o corpo lúteo, ele vai fazer a secreção, alguns livros até reforçam essa informação, de estrógeno e progesterona. Tá? Existe essa possibilidade, porque são hormônios, né? São receptores ovarianos, então existe essa comunicação. Mas o corpo lúteo vai fazer ali a nossa principal secreção, que vai ser o progesterona, tá bom? E então a gente fica com a letra B. A gente vai ter ali a secreção da testosterona pelas células intersticiais, que é a mesma coisa de célula de Leydig, tá? Que estava ali na letra D. E no caso das meninas, dentro do ovário existe um agrupamento folicular que é chamado de células da teca. E são essas células da teca que ficam dentro do ovário que vão secretar o nosso testosterona. Olha que legal, bem bacana, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom, vamos só confirmar? Letra B de bombom? Tadã! Muito bem, olha que legal. Pronto, queridos, agora vamos continuar aí com a nossa questão 4 da prova de vocês. A questão 4 está falando sobre o falecido reino Monera, né? Falecido porque o termo deixou de ser utilizado e a gente usa agora reino Eubactéria, né? Então, muito bem, vamos lá. Sobre o reino Eubactéria, julgue as frases abaixo. Todos são formados por células procarióticas, com parede celular rica em peptidoglicano, que é um heteropolissacarídeo ligado a peptídeos compostos exclusivos desse reino. E aí? Fiquei em dúvida porque eu lembrei das árqueas, das cianobactérias, fiquei mais ou menos. Ok, vamos seguir aí. As bactérias podem ser classificadas conforme seu arranjo da parede celular, em gram-positiva, que são aquelas cujas paredes celulares não perdem a cor azul arroxeada, quando submetidas a um processo de descoloração, e as gram-negativas, que assumem um tom rosa-avermelhado, quando submetidas ao mesmo processo. Acho que essa frase já ficou mais fácil, né? A gente sabe que teve um cientista, né, que é o Christian Gram, e ele fez esse tipo de coloração com cristal violeta, né, que é o nome da solução. Quando a parede celular da bactéria, ela tem muitas camadas de peptidoglicano, né, ela é mais espessa, acaba que essa bactéria absorve mais o cristal violeta e ela fica num tom mais escurinho, né, mais, como é que ele coloca aqui? Azul arroxeada. E aí a gente chama essa bactéria de gram-positiva. E quando elas são descoloridas, elas perdem a coloração, né? Ele coloca álcool depois, ele colore, depois ele tenta descolorir. Quando ela descolore, é porque a parede celular dela não é rica em camadas de peptidoglicano. Então, acaba que ela descolore, né? E ela vai ficar vermelhinha. Aí a gente chama isso de gram-negativa. Então, essa frase 2 está certa. Ó, levando em consideração que a frase 2 está certa, um spoilerzinho, a gente já elimina 2 alternativas. Muito bem, vamos para 3. Na reprodução sexuada, temos conjugação, transformação e transdução. Conjugação, formação da pile para transferência de material genético entre 2 bactérias. Na transformação, a utilização de um vetor para transportar o material genético é primordial.
e transdução, onde a bactéria fagocita pedaços de material genético dispersos no meio. Acredito que também foi uma frase fácil, né? Essa questão de reprodução sexuada das bactérias cai bastante. Conjugação está certo, né? Você tem a formação da pile para ter essa transferência de material genético. Transformação e transdução eles trocaram. Na transformação a bactéria fagocita e na transdução você tem a utilização de vetor. Então essa 3 está errada. Então letra D saiu. As bactérias podem atuar de forma benéfica e maléfica. De forma benéfica, tem uma relação de mutualismo entre bactérias do gênero Rhizobium com raízes de plantas. E agora? Vamos para 5. Que é aí que vai fechar, né? Não, na verdade ele já diz, né, que a 4 é certa. Na verdade a gente vai ficar batendo cabeça entre a 5 e a 1. Então bora lá. Cianobactérias são micro-organismos autotróficos. A fotossíntese é seu principal meio para obtenção de energia e manutenção metabólica. Seus processos vitais requerem somente cloroplasto, água, dióxido de carbono, substâncias inorgânicas e luz. Queridos, a única organela que bactérias vão ter, porque a cianobactéria não deixa de ser uma bactéria, é ribossomo. Por mais que ela faça fotossíntese, ela não tem cloroplasto. Cloroplasto é o nome da organela. Ela vai ter clorofila, são coisas diferentes. Então, o pigmento ela tem fotossintetizante, mas a organela não. Então, se a 5 está errada, só sobrou para a gente a nossa alternativa correta, que é a letra B. E a frase 1, gente, está certa. Todos são formados com células procarióticas, com parede celular rica em peptidoglicano, que é um heteropolissacarídeo, ligado a peptídeos compostos exclusivos desse reino. Ele está falando do reino bacteria. Foi uma pegadinha que ele usou com você. Ele queria que você pensasse nas árqueas. A gente sabe que a árquea ela é procariótica também, mas só que ele está retratando esse reino. Então, todos que fazem parte do reino eubactéria vão ter esse composto exclusivo, tá bom? Então, tá certinho. Então, a gente vai ficar aí com a letra B. Vamos só confirmar o nosso gabarito. Olha só, bem legal, né? Perfeito, 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 perfeito. Muito bom. Por isso que é bom. Eu fiquei em dúvida, porque biologia é muito vasta, né? A gente podia colocar, sei lá, vamos supor aqui que tu lembrou do fungo. Enfim, por mais que ele foque ali no reino eubactéria. Mas você ficou na dúvida, parte para as outras alternativas. Como você viu que aqui no final a 5 estava errada, por mais que você ficasse na dúvida, você marcaria o gabarito que a questão quer que você marque, tá? Então, tá aí, ganhou a questão, tá? Então, esse jogo de cintura que a gente precisa ter. Bom, queridos, agora a gente vai começar a nossa questão 5, que fala sobre sistema urinário, né? E aí a gente tem várias situações, né? É lindo, né? Se você para pensar como esse processo acontece, nosso corpo é perfeito, né? Então, hoje a gente não usa muito o termo sistema excretor, porque a gente sabe que os rins, eles têm uma função muito mais avançada do que só, vamos colocar esse só, né, claro, produzir a urina, né, ele controla a nossa pressão, regula ali a homeostase corporal, né, os rins secretam hormônios, então eles também atuam como glândulas endócrinas, então é um mundo de informações que a gente tem aqui dentro. Mas essa questão está pedindo para a gente julgar se é verdadeiro ou falso. Então vamos juntinhos? Existe um efeito, né, no sistema urinário que a gente chama de cascata ou sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bem bonito o nome, né? São os nomes dos participantes desse processo. Alguns livros vão falar para vocês que a renina é enzima, outros vão falar que é hormônio. Não tem problema, não te apega nessa informação. Te apega na função que ela faz, tá? Que vai ser ali de auxiliar, de absorção de sais, né? Então ela tem esse potencial de ficar ajudando o aldosterona nessa captura de sais para manter ali a nossa pressão em homeostase, né? Em equilíbrio. Então essa primeira frase está falando da atuação de cada um. Então vamos lá.
O sistema renina-angiotensina-aldosterona é um complexo amplamente utilizado no sistema urinário quando se tem uma hipotensão. Gente, hipotensão é queda da pressão. Então, ele está falando que esse processo renina-angiotensina-aldosterona, ele vai ocorrer quando a pessoa tiver uma queda de pressão. Então, hipotensão é queda. O efeito cascata faz a renina ativar o angiotensinogênio, que depois é convertido em angiotensina 2, que provoca a liberação do hormônio aldosterona pelas glândulas adrenais e da vasopressina pela hipófise. Queridos, vasopressina é o outro nome que a gente tem para o ADH, tá? Ele pula algumas etapas nessa primeira frase, mas ele não está te forçando a seguir à risca a informação. Ele te colocou uma informação resumida de como que acontece o processo, os eventos, e tá certo, tá? A renina vai ser liberada pelos rins, ela vai pegar a corrente sanguínea, ela vai chegar lá no fígado, vai atuar no angiotensinogênio em fazer a conversão dele em angiotensina, aí tu vai ter a vasoconstrição dos vasos, né? O teu corpo percebe essa modificação e aí entra em ação as tuas glândulas adrenais secretando aldosterona e a tua neurohipófise secretando a vasopressina, que é o ADH. Então tá certo. Ele só não quis entrar em tantos detalhes, mas o efeito cascata tá correto? Então, se isso daí é verdadeiro, olha que maravilha. Saiu B, saiu D e saiu E. Olha só, e na segunda frase já vai dizer muita coisa pra gente. A terceira frase, ele já disse que é falsa, né? Então vamos só colocar aqui um Vzinho pra gente não se perder e aqui um falsozinho. É isso? É. Vamos ver essa frase 3? Vários hormônios atuam no sistema urinário, tais como vasopressina, ADH, que é liberado pela hipófise, ok. Epinefrina, vocês sabem quem é epinefrina? É o codinome para adrenalina, que é liberada pelas adrenais, ok. Angiotensina sendo liberada pelo fígado, ok. E a aldosterona e a renina sendo liberada pelos rins. Se tu sabe que a primeira frase é verdadeira, tu já sabe que isso daqui, ó, não tá batendo. Porque ele está generalizando que a aldosterona e renina vão ser secretadas pelos rins. E na primeira frase, você me coloca que a aldosterona é secretada pelas glândulas adrenais. Então ficou fácil, né? Te deu um spoilerzinho ali. Então tá, mas essa frase também não te ajudou muito. Vamos para a frase 2. O sangue chega na cápsula glomerular para ser filtrado através da arteríola aferente. A maior absorção ocorre no túbulo contorcido proximal, onde algumas proteínas, glicose, água, aminoácidos, vitaminas e boa parte dos sais retornarão para o sangue. Tá certo, meu povo, tá tudo certo na frase 2, tá? Então a gente já sabe qual é a nossa alternativa, né? A gente vai ficar com a letra C. Queridos, uma observaçãozinha nessa frase 2, tá? Tem um jogo de cintura com essas informações. Primeira informação. Tudo vai começar com a letra A, né? Se fosse um sistema nervoso, é o nervo aferente. Aqui vai começar com uma arteríola aferente. Então tá certo, o sangue vai entrar na cápsula através dessa arteríola e sai pela arteríola eferente, né? Então, muito bem. O túbulo com tudo vai fazer reabsorção ali dentro do nosso néfron, né? Mas a gente sabe que o túbulo contorcido proximal, ele tem a maior capacidade de reabsorção. Observem o que a questão escreve para vocês. Algumas proteínas, eu não estou generalizando, eu não estou falando que são todas. Algumas proteínas passam pelo filtrado, outras não. Vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa está doente e ela sangra a urina, o que ela está doente? Sangra a urina foi ótimo, né? A urina dela vai sair com sangue. Ali, ela está com problema de saúde, mas a gente sabe que a hemoglobina passa. Mas ela está doente, Gabi, me dá uma condição sadia. Ok, te dou anticorpos.
a gente pode ter anticorpos passando pelo nosso filtrado, né? Ali na formação da urina, né? As imunoglobulinas, anticorpos, imunoglobulinas, que é o codinome, são proteínas. Então, proteínas pequenas, elas passam. Proteínas grandes, não. Tá? Então, tomem cuidado. E aqui ele coloca algumas proteínas. Então, tá certo. A glicose, ela é 100% reabsorvida, né? Ah, mas e o diabético? Mas ali é porque ela tá doente. Aqui, gente, como ele não te dá nenhum estudo de caso, ele não te conta nenhuma historinha de paciente, alguém doente, tu vai ter que seguir aqui o sistema de uma pessoa sadia. Agora, se ele estivesse te contando um estudo de caso, aí as respostas poderiam mudar. Mas aqui não, aqui é o padrão, tá? É a regra do assunto. Então, sim, algumas proteínas podem passar e outras não, tá? E aqui ele coloca algumas, então tá certo. Vamos ver a última? A última frase fala o seguinte, né? Até, fiquei na dúvida, será que a última frase me ajuda? Te ajuda. A unidade de filtração glomerular se chama néfron, perfeito, que é composto por cápsula glomerular, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e tubo coletor. Gente, ele não faz parte do néfron, é o único que não faz parte. O túbulo coletor, ele vai receber o que vai ser a urina, o que não vai te servir mais, tá? Então, ele não faz parte do néfron. O néfron só é composto por essas 4 partes. Cápsula glomerular, que é a antiga cápsula de Bowman, né? Túbulo contorcido proximal, alça de Henle ou alça néfrica e túbulo contorcido distal. Então, essa é falsa, então a gente já saberia o nosso gabarito, que é a letra C, né? Então, deixa eu mostrar logo aqui o gabarito para vocês. E aí, ó, perfeitinho, de boa, questão boa, muito boa essa questão para a gente trabalhar. Vamos para a próxima? Botânica, o assunto mais querido dos alunos. Vamos lá? As angiospermas, ele quer características, que é, meu pai? Verdadeiras, né? Marca a opção correta. Então, vamos lá. As angiospermas estão subdivididas em 3 grupos, as monocotiledôneas, eudicotiledôneas e dicotiledôneas basais. Como exemplo das plantas monocotiledôneas, temos orquídea e o milho. Já nas eudicotiledôneas, podemos citar abacateiro e cactos. E nas dicotiledôneas basais, frutas do conde e vitória régia. Queridos, fruta do conde é a ata. E ela é uma dicotiledônea basal. Essa frase 1 está certa. Então, deixa eu marcar aqui logo, para a gente não se perder. Então, ficamos com B e D. Muito bem, já eliminamos 3. Olha só. Que maravilha! Taranana. Vamos riscar. Bom, pela regra, ele já disse que a 2 está errada, né? Vamos ver? Sobre os hormônios vegetais, o ácido indolacético, a auxina, né, a AIA, é responsável pelo crescimento da planta, formação de raízes adventícias e formação de frutos partenocárpicos. Já o ácido abscíssico, o ABA, né, o hormônio do estresse, promove a quebra da dormência, não é a quebra, ele promove a dormência de sementes e gemas, floração e manutenção do mecanismo da planta em período de inverno. Gente, então não é a quebra, ele não promove a quebra, né? Ele não acorda a semente, né? Ele vai promover a dormência da semente. Quem vai fazer essa quebra aí da dormência vai ser a giberelina, então o erro está só nesse pedacinho. Então, ok, até agora, beleza. Na teoria de Dickson, é explicada como a seiva xilemática realiza um movimento ascendente e esse processo é dado pela evapotranspiração das folhas no processo de fotossíntese. Ok, tá certo. Lembra que para a seiva subir, eu preciso dar uma forcinha para ela porque a gravidade não vai ajudar. Então, quando as folhas começam a fazer o processo de evapotranspiração, ela acaba puxando a seiva xilemática. Então, muito bem, a 3 está certa, estamos de acordo. Então, continuamos por aqui, né? Vamos para a frase 4. A dupla fecundação é uma característica única das angiospermas, ok?
onde o primeiro núcleo espermático é fecunda a osfera e formará um embrião diploide. E o segundo núcleo espermático fecunda os dois núcleos polares, formando o endosperma triploide. Tá certo, gente. Então, a gente já tem a nossa alternativa, que é a letra D. Vamos ver a 5? A alternância de gerações é uma característica compartilhada com os filos do reino plantio. Perfeito. Gente, a alternância de gerações é aquela etapa que tu vai ter gametofítica e esporofítica. Todas elas vão ter, tá? Onde briófitas, pteridófitas, gêmeo e anjo terão a etapa esporofítica dominante. É aqui. E a gametofítica, a haploide temporária. Ele generaliza, né? A gente sabe que a nossa exceção aqui em relação quem é efêmera, né? Que eles podem colocar a fase temporária com esse outro nome. É que briófita, o gametófito dela vai ser duradouro, tá? Vai ser o período dominante. E o esporófito dela que vai ser temporário. Então, o único problema é que ele generalizou e ela é diferente, tá? Então, ok, a gente vai ficar com D de dadinho. Tarará! Olha só, perfeito, tá bom? Então, tá aí. Vamos para a nossa próxima? Ecologia. A pirâmide abaixo representa um determinado ecossistema. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, a gente vê que é uma pirâmide invertida. O que é uma pirâmide invertida? Onde a tua base ela não é maior, né, do que os teus outros consumidores. A gente vê aqui que a base, que é o número 1, está mais estreitinha, né? Tem uma pirâmide que não pode ser assim de forma alguma. Não existe pirâmide invertida para a pirâmide de energia. Então, a letra A já me dá esse spoiler, né? Ele está perguntando quem é essa pirâmide. Aí a letra A fala assim, pode ser uma pirâmide de energia, com capim, besouro, coruja e rato. Não pode ser. Lembra que a energia, gente, o fluxo na pirâmide sempre é unidirecional. Então, ela só tende a ir perdendo, diminuindo, né? Ao longo dos teus níveis tróficos. Então, não bateu essa base aí tão estreitinha. Então, a letra A já vai sair. Vamos pintar. Tem mais alguma com energia? Tem. A B, né? Pode ser uma pirâmide de energia com capim, rato, coruja, larvas de borboleta. Gente, uma larva de borboleta comendo uma coruja? Foi profundo, né? Nossa, eu fiquei até agora filosofando. Que tamanho é essa larva, gente? Então, ok. Saiu a letra B. Começou a facilitar, né? Temos 3 opções. Pode ser uma pirâmide de números? Pode. Com uma mangueira, larvas de borboleta, besouro e coruja. Pode ser uma pirâmide de números? Pode. Com pasto, larvas de borboletas, coruja e rato. Eu fiquei nervosa aqui, né? Com uma informação, mas não vou dar spoilers. Agora ainda não. Pode ser uma pirâmide de biomassa? Pode. Com mangueira, larvas de borboleta, besouro e coruja. Queridos, para fechar essa questão, você teria que analisar os indivíduos e encaixar eles aí nessa pirâmide. O que parece ser menos absurdo para você? Vamos começar com a E? Tu tem uma mangueira. Tu concorda comigo que mangueira, a biomassa dela, é maior do que larva de borboleta? É, né? Uma mangueira vai pesar mais. Só que ele coloca a mangueira como base, como teu ser produtor, menorzinho. E olha o tanto de larva de borboleta. Imagina o tanto de larva de borboleta que eu ia ter que ter nessa árvore para fazer com que a biomassa dela seja maior do que a árvore. Vocês estão conseguindo me entender? Então, não dá para ser essa letra E, tá? Então, a letra E saiu. Vamos para D. É uma pirâmide de números com pasto, aonde no meu pasto eu tenho mais larva de borboleta do que pasto. Confere, produção. E ainda tem um rato comendo uma coruja. Rapaz, só se for nossa mucura. Se for nossa mucura, não duvido de nada. Mas não está encaixando também. Imagina, tu tem mais larvas de borboleta do que pasto.
Rapaz, o negócio tá feio aí, né? Então, não dá. Só sobrou pra gente aí a letra C. Bora ver se encaixa direitinho? Mangueira, ok. Posso ter muitas larvas de borboleta nessa mangueira? Lembro vocês que é agora de números, tá? Posso, né? Vamos dizer que eu tenho aqui uma mangueira e nessa mangueira, é só um exemplo, tá, gente? Eu tenho 500 larvinhas de borboleta. Posso, isso daqui é possível, sem problema nenhum. E aí eu tenho, para comer essas larvas de borboleta, vamos dizer que eu tenha umas 100 corujas, só um exemplo, tá, gente? Só para a gente encaixar. 100 corujas, porque a gente já vê que a nossa barra, né, já começou a estreitar. Não tanto, mas eu coloquei aí. E para colocar aí por último, quem vai comer esses besouros, esses 100 besourinhos? Umas corujas. Então vamos colocar aí umas 50 corujas. Isso daqui parece ser mais acessível, né? Ficou mais correto, né? Encaixou melhor. Então é essa a nossa alternativa, letra C. Eu tenho uma mangueira, números, né? Quantitativo, larvas de borboleta, besouro e eu tenho a corujinha. Muito bem. Vamos ver? Vamos só fechar o nosso gabarito. D. Muito bem, gente. Olha só. Perfeito, né? Bem legal a questão. Dá até para a gente imaginar o ambiente. Pronto, queridos. E agora a gente vai entrar numa questão de genética, né? E é uma questão bem tranquila de genética para a gente resolver. A gente só tem que ter em mente aqui alguns bisuizinhos, né? Então, por exemplo, ele já começa com a informação dizendo que rosas vermelhas são dominante e rosas amarelas vão ser recessivas. E ele ainda te diz que foi um cruzamento de heterozigóticos, né? Ó, do cruzamento de heterozigóticos. Então, na segunda lei de Mendel, quando a gente trabalha com duas características e você tem parentais heterozigóticos, sempre vai te dar esse resultado aqui, ó, que é 9, 3, 3, 1. Tá? Então, o que me remete? Qual é a informação que eu tenho com essa regrinha? No quadrado de Punnett, você vai ter 16 genótipos, né? Que é a soma dessa galerinha todinha aqui. Desses 16 genótipos, 9 vão aparecer com essas duas características dominantes, tá? As duas características vão aparecer nos genótipos heterozigóticas ou homozigóticas. Esse primeiro 3, vamos colocar que vão ser três genótipos somente com uma das duas características dominantes. Então, esse primeiro 3 aqui, vamos colocar para o vermelho. Esse segundo 3 sobrou para o amarelo. E esse umzinho aqui, abandonado, sozinho, vai ser o nosso genótipo recessivo. Então, eu tenho 9 genótipos com as duas características dominantes. Eu vou ter 3 genótipos só com a característica vermelha dominante, 3 genótipos só com a característica amarela dominante e o meu sozinho ali, abandonado, o meu recessivo, né? Então, muito bem. Ele fala que desse cruzamento total aí nasceram 720 criaturas. Então, eu tenho aqui 720 criaturas. Eu vou pegar esse valor total que a questão está me dando e vou dividir por 16. Esses 16 é o total de genótipo que vai me aparecer desse cruzamento. Quando eu divido isso daqui, me dá aproximadamente 45 indivíduos para cada genótipo. Então, o que eu vou pegar aqui? A pergunta é: assinale a opção cujo número corresponde a descendentes vermelhos. Eu só quero saber, desses 720, quantos nasceram vermelho. Vocês concordam comigo que o vermelho sempre vai se sobressair em cima do amarelo? Então, eu tenho 9. E aí, eu tenho esse vermelhinho aqui, que é 3. Confere, produção. Isso daqui vai te dar 12. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar esses 12 genótipos, né, que podem aparecer, e você vai multiplicar com o número de indivíduos, de descendentes. Isso daqui vai te dar
540. Então, chegamos à nossa alternativa, que é a letra D. Vamos ver? Tarará. Olha só, viu? Então, bem mais prático, né? Do que você ter que ficar montando o quadrado de poder fazer tudinho direitinho. Olha aí, viu? Praticidade. Muito bem, olha aí, bem facinho, só tinha que pensar um pouquinho, mas deu tudo certo. Vamos para a nossa próxima? Nossa última questão. Marca a opção abaixo em que agentes etiológicos são vírus, mamão com açúcar, hein? Bactérias e protozoários, respectivamente. Vamos lá? Temos alguns nomes novos, né? Doença de Lyme, novos assim, menos comuns. Tétano, giardíase, febre maculosa, herpes. Vamos procurar logo os mais famosos? Como, por exemplo, mal de Chagas. Mal de Chagas o agente etiológico dele é protozoário. Então, ok. Protozoário. Quem seria aí mais famoso para vocês aí? Tétano é famoso? Herpes? Ameba? O que vocês estão achando aí? Ó, para mim, eu tentando pensar aí com as informações que vocês recebem, eu acho que tétano é fácil, né? Então, tétano é uma bactéria. Vamos puxar aqui um Bzinho. A ameba, ela é bem famosa também. Ela é um protozoário, né? Que se locomove ali por pseudópodos, um risópoda. Hidrofobia é a raiva, né? O outro nome que tem para ela, vírus. Ancilostomose, botulismo, tricomonas vaginalis, né? Botulismo é uma bactéria. Deixa eu colocar um Bzinho aqui. Ancilostomose é verme, né? Então a gente já tira aí a letra D. Tricomonas vaginalis é um protozoário, né? Então a gente tira a D por causa que é verme. Letra E, a gente tem sífilis e pneumonia. Não confundam sífilis com herpes, né? É bem comum isso acontecer. Mas sífilis, ela é uma bactéria. E pneumonia a gente pode ter de tudo que é jeito, né? Vírus, bactéria. Mas pelo fato de sífilis já começar ali com uma bactéria e ele que é respectivo, então a gente já tira a letra E. E agora? Temos 3 opções. Doença de Lyme, tétano e giardíase, febre maculosa, herpes. Herpes, ó, herpes é fácil, herpes é vírus. Então já mudou nossa ordenzinha, né? Febre maculosa, gente, é a doença do carrapato estrela, né? E ela é uma bactéria, tá? Então, trocaram aqui. Ficamos com A e C. Hidrofobia é vírus. Peste bubônica é a peste negra, é uma bactéria. E leishmaniose é um protozoário. Então, muito bem, já sabemos a nossa alternativa. Doença de Lyme, ela é transmitida por carrapato, é uma bactéria, tétano é bactéria, e giardíase, a giardia é um protozoário. Então, a gente já fica aí com a letra C, não foi isso? Isso mesmo, ó. Hidrofobia, vírus, peste bubônica pela pulga, né? Bactéria e leishmaniose. Muito bem. Queridos, ó, espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês, ter tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa, pode procurar a nossa equipe, pode vir me procurar aqui para a gente bater um papo, tirar umas dúvidas. E boa prova aí, né? Ainda temos uns 4, 5 meses de prova. Concentração, não percam o foco e acredite ali no seu sonho que ele vai ser realizado. Então, um beijão, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!